Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Na nossa leitura semanal aí da Religião dos Espíritos, é o livro que estamos lendo aqui juntos e aprendendo juntos um pouco mais. Também com o Livro dos Espíritos, que esse livro faz menção a cada capítulo a uma questão do Livro dos Espíritos. Vamos aprendendo. Em doses homeopáticas, mas o importante é refletir sobre o que a gente conversa aqui, sobre o que a gente lê. E hoje é o capítulo 38, Perseguidos, que faz referência à questão 781 do Livro dos Espíritos. Vamos à leitura. Batido no ideal de bem-fazer, desculpa e avança à frente. Açoitado no coração, enxuga as lágrimas e segue adiante. A indulgência é a vitória da vítima e o ouvido de todo mal é a resposta do justo. Acúlios despontam no corpo da haste verde, mas a rosa, em silêncio, floresce, triunfante, por cima deles, enviando perfume ao céu. Sombras da noite envolvem a paisagem terrestre na escuridão do nadir. Todavia, o sol, sem palavras, expulsa as trevas cada manhã, recuperando-se para a alegria da luz. Lembra-te dos perseguidos sem causa, que se refugiaram na paz da consciência em todas as épocas. Sócrates bebe a cicuta que lhe impõe a boca. Entretanto, ergue-se a culminância da filosofia. Estevão morre sob pedradas, abrindo caminho a 3 séculos de flagelação contra o cristianismo nascente. Contudo, fez-se o padrão do heroísmo e da resistência dos mártires que transformam o mundo. Gutenberg é processado como devedor relapso, mas cria a imprensa, desfazendo o nevoeiro medieval. Jean Hus é queimado vivo, mas imprime novos rumos à fé. Colombo expira abandonado numa enxerga em Valladolid. No entanto, levanta-se, para sempre, na memória da América. Galileu, preso e humilhado, desvenda ao homem nova contemplação do universo. Lutero, vilipendiado, ressuscita as letras do Evangelho. Giordano Bruno, atravessando o pavoroso suplício, traça mais altos rumos ao pensamento. Lincoln tomba assassinado, mas extingue o cativeiro no clima de sua pátria. Pasteur é ironizado pela maioria de seus contemporâneos. No entanto, renova os métodos da ciência e converte-se em benfeitor de todos os povos. E ainda ontem, Gandhi cai sob golpe homicida, mas consagra o princípio de não violência. Entre os perseguidores contam-se os obsediados, os intemperantes, os depravados, os infelizes, os caluniadores, os calculistas e os criminosos, que descem pelas torrentes do remorso para a necessária refundição mental nos alambiques do tempo, mas, entre os perseguidos sem razão, enumeram-se quase todos aqueles que lançam nova luz sobre as rotas da vida. É por isso que Jesus, o divino governador da terra, preferiu alinhar-se entre os escarnecidos e injuriados, aceitando a morte na cruz, de maneira a estender a glória do amor puro e a força do perdão, para que se aprimore a humanidade inteira. Perseguidos, capítulo 38, questão 781 do Livro dos Espíritos. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Resposta: não, mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Tem a letra A nessa questão. Que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Resposta: pobres seres que Deus castigará. Serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Lendo o texto do capítulo 38, a quantidade que Emmanuel nos elencou de personagens que passaram por aqui e que realmente fizeram a diferença, realmente trouxeram algo de bom. E veja, não é só no âmbito religioso. Ele trouxe político, ele trouxe cientistas, ele trouxe filósofos, ele trouxe de tudo. Demonstrando o quê? Exatamente o que a questão 781 vem nos ensinar. Sobre o quê? O progresso. O que a gente fala toda semana praticamente aqui é que há um progresso em tudo.
O mundo progride, eu e você progredimos, então tudo tem que se progredir. E tem aquelas criaturas que vêm como missionários. Ou seja, a reencarnação deles é de missionários. Eles vêm exatamente para pregar o quê? Um novo pensar, um novo raciocinar, um novo conceito, uma nova filosofia, uma nova condição, uma nova descoberta. E eles estão a trabalho do bem. Por quê? Porque é o progresso acontecendo. Mas a gente não pode se esquecer do quê? De que existe o mal. É como no exemplo que ele deu aqui, que Gandhi, pregando a não violência, pregando a paciência, pregando a tolerância, foi assassinado. Está vendo? É isso que ele está colocando em xeque. Aquele que mais pregou contra a violência acabou sendo assassinado. Então são esses os conceitos que ele vem trazendo para nós aqui e vem nos ensinando. E aí ele vem falar assim, eu posso, como a gente já aprendeu em outras lições, eu posso fazer o bem. Então vai depender exclusivamente de mim ou do quê? Do que nós já dissemos há poucas semanas, do livre-arbítrio. Então eu tenho o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Eu posso entrar nessa falange desses, ainda que eu não seja um espírito missionário que não vim com essa condição, mas de fazer com que o progresso aconteça, favorecer para que o progresso se realize e não ficar impedindo, porque note, quantos outros tentaram debochar, como ele disse de Pasteur, quando trouxe a nova técnica da ciência, e debocharam dele, mas ele foi adiante. Então é isso que ele está dizendo, para que não esmoreçamos, para que não tenhamos o desânimo, para que façamos a nossa parte, através do que? Do nosso livre-arbítrio, da minha boa vontade em levar o progresso, para que isso se caminhe. Porque se eu posso fazer o bem, por que eu vou fazer o mal? Eu já começo a entender, como vimos na lição do homem inteligente, relacionado com a responsabilidade e o destino, que o que eu fizer é exatamente o que eu estou plantando e será o que eu vou colher. Então esse é o raciocínio que vem nos ensinar. E aqui esses perseguidos demonstram que aqueles que querem que o progresso aconteça, aqueles que querem fazer o bem, realmente são perseguidos. Por quê? Porque o mal também impera. O mal existe. E aí a gente vai lembrar também do quê? E não é justificativa isso. Que nós estamos num mundo de prova e expiação. E isso não quer dizer então que então não adianta, não tem o que eu fazer. Pelo contrário. Ele está falando exatamente isso. Ainda que a noite tenha sido trevosa, no outro dia o sol ressurge brilhando no céu. Então, ou seja, por mais que como todos ali foram debochados, foram motivo de chacota, foram assassinados, continue adiante com o intuito do progresso. Continue nesse caminho de levar o bem, levar a prosperidade, não só para si, mas para os outros. E prosperidade essa de âmbito geral, como ele falou. Cada um ajuda da forma que veio com o talento recebido. Cada um de nós tinha como ele deu os exemplos ali, cada um tinha um propósito. Mas eram espíritos missionários. Mas o mínimo que eu posso fazer, às vezes é o máximo para o outro, é aquilo que estava faltando no outro. Esse é o propósito do ensino. E ele vem falar ali na questão que você pode chamar atenção na leitura da questão 781 e diz assim, nossa, ele usou o Espírito usou o termo Deus castigará. Entenda, ele usou o termo de Deus castigará por uma condição automática. Como dizia Pietro Ubaldi, não é a lei que reage sobre o indivíduo, é o indivíduo que vai contra a lei e aí, por si só, ele recebe a consequência. Ou seja, a lei me ensina o quê? A lei divina, a lei do amor de Deus me ensina para que eu faça o bem. Quando eu ajo contrariamente a essa lei, ou seja, fazendo o mal, automaticamente é o mal que eu vou colher também. Não tem por onde. Então não é que Deus castigará, mas é pelo próprio caminho que foi trilhado. É o destino, é a responsabilidade e a consequência. É o ato e a consequência. É isso a gente aprende também, o que é a lei da ação e reação. É lógico que o bem é muito bom, mas ele incomoda o mal. Então ele quer, de toda forma, impedir que progrida. Mas o que acontece? Não podemos esmorecer. Temos que ser, muitas das vezes, como a água.
Não que ela vai contornando tudo, mas sim que vai driblando os obstáculos e vai levando adiante. Não deu certo dessa forma hoje, amanhã vai dar de outra. Ou seja, levando o progresso adiante, porque automaticamente eu também estou progredindo no caminho do bem, quando assim estou fazendo. Essa é a reflexão do texto. Parece um pouco filosófico, mas não. É só pensar. Por quê? Tem uma frase de Caibar Schutel que diz assim: mede-se a evolução da alma pelo número de almas que ela influencia beneficamente. Olha só, todos esses nomes que ele trouxe, de alguma forma beneficiou muitas pessoas, no modo de pensar, no modo de agir, no modo de trabalhar, no modo da descoberta contra doenças, no modo de descoberta da ciência que facilitou o dia a dia, que melhorou muitas coisas. Então veja só, o progresso tem que acontecer, e ele vai acontecer porque é vontade divina, e contra essa o mal não pode, em que pese ele tente constantemente. E que eu não seja um desses empecilhos. É isso que ele está falando. Pelo contrário, que eu seja um favorecedor, que eu favoreça o progresso, que eu seja parte também integrante desse progresso. Esse é o ensinamento desse Perseguidos, que é a leitura de hoje. Faça sua reflexão sobre o tema. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê a semana que vem. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.